Ventura, durante 5 séculos, o que é que vocês foram lá fazer em África? Durante 5 séculos, o que é que vocês foram lá fazer em África? Foram roubar os nossos ouros, foram roubar nossos diamantes, foram nos escravizar. Quem construiu? Ventura, quem construiu? Fomos roubados. Os ouros, os diamantes. É isso que está a dizer. A culpa é dos portugueses. Então porquê é que veio para cá? Porque eu vim cá buscar o que vocês foram pegar na África para cá. Vim cá buscar para levar de volta o que vocês pegaram. Nós temos que respeitar a história de Portugal tal como ela é e não querer agora reescrever a história, seja pelos africanos, pelos asiáticos, ou seja por quem for. Em Portugal, os portugueses primeiro. Durante 5 séculos na África, Ventura sabe disso ou não? Não sabe da escravidão, da escravidatura que teve na África. Durante minutos, a troca de argumentos intensificou-se. Vocês são ladrão, você é racista, Ventura é racista, Ventura, você é racista. Uma voz que destoa com o resto da multidão. No Cacém, Ventura mandou recados ao primeiro-ministro. Quais são os assuntos que estão sob sigilo verdadeiramente na sua declaração? Se é apenas a questão dos clientes, há outras questões. 2. Explica ao país porquê do sigilo. Também não sei que decisão vai tomar o Tribunal Constitucional, mas é importante que perceba que isto é uma decisão que vai fazer provavelmente jurisprudência e que vai ter impacto no futuro. Não, o Chega não desvaloriza as eleições presidenciais. Como eu tive a oportunidade de já dizer várias vezes, nós teremos uma palavra a dizer nas eleições presidenciais. Ainda não tomámos uma decisão sobre a situação e entendemos que o espaço do centro-direita e da direita não está ainda preenchido em Portugal pelas candidaturas que têm sido apresentadas. Mas está à espera do tempo certo? Do que é que depende? Não, é exatamente. É uma questão que, sobretudo, tem que ver com o tempo certo e, como eu disse várias vezes, haver uma candidatura que preenche estes 4 eixos. O eixo da luta contra a corrupção, de haver uma magistratura de influência forte na luta contra a corrupção, ser um presidente firme na luta contra a imigração descontrolada e contra a imigração ilegal no nosso país, ser um presidente firme contra os privilégios das elites e também dos partidos e, por isso, esteja acima da máquina, do sistema que tem alimentado esta clientela e este clientelismo político e que seja um presidente sem medo de dizer o que pensa e sem estar dependente de aparelhos. Portanto, nestas 4 linhas que eu tenho referido, o Chega terá certamente uma voz e essa voz será conhecida em breve, quando esse tempo chegar e quando esse momento for. Em relação a Augusto Santos Silva, eu acho que o Dr. Augusto Santos Silva há muito tempo que podia ter honestamente desmistificado uma decisão que todos sabíamos já pelas sondagens e pelos números que tínhamos que era impensável de acontecer. O Dr. Santos Silva não só não era uma pessoa popular, como perdeu no seu próprio círculo onde se candidatou. Aliás, perdeu para o Chega, no círculo fora da Europa, na última legislatura. Portanto, não tinha nenhumas condições de se candidatar e se candidatasse não era uma candidatura divisiva. Era uma candidatura insignificante, não era questão de ser dividida. Entendo que o Primeiro-Ministro quer impedir o acesso à lista de clientes da SPIN? Eu acho que, como disse ontem, o Primeiro-Ministro não pode entender nem achar que está acima dos outros no escrutínio. Eu vi há pouco uma notícia, aliás, do Expresso, de que vários políticos tinham pedido para impedir o acesso a essas declarações de rendimentos. A menos que haja alguma razão de sigilo pessoal em algumas matérias, eu não vejo qual é a razão que possa sustentar isso. Portanto, o Primeiro-Ministro, que disse que ia ser o Primeiro-Ministro mais transparente da história do país, estar a bloquear o acesso à sua própria declaração de património e de rendimentos, que depois pode ser consultada, é um mau princípio e um mau exemplo. Também não sei que decisão vai tomar o Tribunal Constitucional, mas é importante que perceba que isto é uma decisão que vai fazer provavelmente jurisprudência e que vai ter impacto no futuro. Como sempre disse, os políticos não têm que fazer uma exposição total da sua vida íntima, privada e pessoal. Não é isso que se pede, mas também não é isso que nos é pedido na entidade da transparência nem no Tribunal Constitucional. São questões cujo património, conflito de interesses, pode chocar com o exercício de funções. O Primeiro-Ministro não querer responder a isso é um mau sinal. E que eu espero que o PSD compreenda e que o próprio Primeiro-Ministro compreenda que está a prestar um mau serviço à democracia ao fazer isso. Quando nós exigimos transparência tem que ser para todos e não pode ser só para alguns e não pode ser feito pelo chefe do Governo exigir transparência para os outros deputados e para os outros partidos, mas não fazer a si próprio. Portanto, eu espero que a questão se resolva. O próprio Presidente da República disse que amanhã falaria com o Primeiro-Ministro sobre isso, portanto espero que o Presidente tenha... Significa que a questão se resolva? O que é que espera exatamente? O que eu espero é que o Primeiro-Ministro esclareça ao país quais são os assuntos que estão sob sigilo
verdadeiramente na sua declaração se é apenas a questão dos clientes, há outras questões. 2. Explica ao país porquê do sigilo, porque é muito difícil avaliar conflitos de interesses se não soubermos quais são os potenciais alvos desse interesse para verificar o conflito. Quer dizer, só pode haver conflito de interesses se houver duas partes visíveis. Se uma delas não for visível, nós não sabemos se há conflito ou não há. Se o Primeiro-Ministro conseguir explicar isto e nos convencer de porque é que ele pede sigilo nestas declarações, enfim, avaliaremos. Mas neste momento não é isso que temos e não é essa a explicação que temos da parte O André do vem Primeiro-Ministro. aqui com a Rita. No seguimento desta, deixa-me só perguntar, como é que viu a necessidade do Gabinete do Primeiro-Ministro de prestar um esclarecimento depois da Comissão da Entidade para a Transparência ter dito que o Primeiro-Ministro tinha se oposto à consulta da declaração e depois também a necessidade da Comissão, da entidade vir prestar um novo esclarecimento, ou seja, parecia que estavam uns a desmentir só os outros Sim. por cima uns dos outros. Na verdade, o Primeiro-Ministro opôs-se mesmo. Embora a oposição, em termos jurídicos, significa, naquele contexto, que o Primeiro-Ministro não aceitou a divulgação de todos os elementos constantes da declaração. Isso chama-se oposição. E esse recurso sobe para o Tribunal para ser analisado. Portanto, o Primeiro-Ministro, de facto, opôs-se e não pode dizer que não se opôs. Se pode ter fundamento ou não, eu penso que não, mas a questão será analisada pelo próprio Tribunal. Agora, o Primeiro-Ministro, depois de um país que foi a eleições por causa da falta de transparência, um país que foi a eleições por causa da falta de transparência, passam as eleições, o Primeiro-Ministro é reconduzido, o quadro parlamentar altera-se. E esse Primeiro-Ministro continua a insistir nessa falta de transparência. Parece-me um mau princípio, como digo, a menos que haja algum motivo fundamental que justifique isso. Se o houvesse... São versões contraditórias. Elas mais do que contraditórias, elas mostram a intenção do Primeiro-Ministro de ter persistentemente falta de transparência em alguns momentos. E isto cola com uma outra versão da história que já sabíamos e que também foi noticiada, quando o Primeiro-Ministro disse, tudo bem, é preciso mais, também acho. Quando o Primeiro-Ministro disse que iria dar todos os elementos à investigação sobre a construção da sua casa, por exemplo, e depois soubemos que não entregou à Polícia Judiciária os elementos. Ou seja, é um Primeiro-Ministro que insiste permanentemente numa falta de transparência. E isto é uma de duas coisas. Ou é mau enquanto caráter político, ou é alguma coisa a esconder. Nos dois casos não é bom. Nos dois casos exige da oposição atenção. E nós estamos atentos à situação. O André vem aqui e vem já em pré-campanha com a Rita Matias. Está preparado para poder perder este que é o seu braço direito, digamos assim, no Parlamento? Não, a Rita Matias... Se for eleita, não é? Como eu espero que a Rita Matias seja eleita Presidente da Câmara de Sintra. O Chega venceu as eleições em Sintra e, portanto, é um sinal de que a mudança está a acontecer. A Rita é, de facto, um dos elementos mais importantes no nosso trabalho parlamentar, tem estado comigo desde o início, tem sido uma das vozes do partido e uma das vozes nos vários assuntos com que tem lidado em várias comissões, não só assuntos de natureza do combate cultural que travamos, mas também tem sido o rosto da nossa juventude. Portanto, para mim não é bom perder a Rita Matias, mas eu sei que é por um bem maior neste caso. E esse bem maior... Mas foi uma aposta estratégica neste que é o segundo maior concelho do país? Claro que foi estratégica e foi pensada e foi assumida por entender que é uma candidata que conecta com as pessoas, que tem dado provas de conexão com a população, que tem um percurso e um caminho que eu me revejo também, enquanto Presidente do partido, e é alguém em quem confio também, que é importante, e é alguém que o Chega confia para fazer aquela que é, aliás, a segunda maior Câmara do país e onde o Chega, repito, vem para ganhar. Há contextos onde o Chega tem mais dificuldade, é sabido, em alguns pontos do país. Sintra o Chega parte em primeiro lugar para vencer estas eleições e, portanto, a aposta na Rita Matias é uma aposta para vencer as eleições. O Parlamento perderá, mas o país ganhará e o Chega certamente ganhará muito. O objetivo é ganhar esta Câmara? O objetivo é absolutamente vencer esta, como outras, mas nós queremos vencer a Câmara de Sintra. Estamos a apostar muito em vencer a Câmara de Sintra e temos estruturas, militantes, apoiantes motivados para vencer a Câmara de Sintra, como vencemos as legislativas aqui no Conselho. Em qualquer caso, eu aproveito para vos dizer que decorre a esta hora, ou decorrerá nos próximos minutos, uma reunião entre o Governo e o Chega, tal como eu vos tinha dito ontem, uma reunião que visa articular e preparar e chegar a consensos nas matérias de imigração e nas matérias de fiscalidade, como vos tinha dito ontem também. Essa reunião decorre agora, ou decorrerá nos próximos minutos, entre uma delegação do Governo e da bancada parlamentar, e nós poderemos abordar o assunto que está na ordem do dia, que tem que ver com a greve, pelo menos de forma lata, ou de forma mais global. Eu espero amanhã poder... Mas para dizer o quê? Que no fundo não estão muito alinhados com o Governo nesta intenção de fazer... Não, temos que perceber melhor quais são as alterações, por isso é que digo que podemos também questionar o Governo sobre que intenções é que pretendem fazer sobre esta matéria. Repito, desde que não coloquem em causa os direitos das pessoas
mas que também proteja os direitos daqueles que são os utilizadores e aqueles que usam transportes públicos, que precisam de hospitais. Ou seja, no fundo, nós queremos manter o direito à greve, mas que esse direito não colida com o direito dos outros, ou haja compensações, ou haja substituições nos casos em que tiver que haver substituições. Espero amanhã, como disse, e tive a oportunidade de transmitir também ao Primeiro-Ministro isso, espero que amanhã possamos poder anunciar ao país, espero, não temos ainda essa garantia a 100%, porque há negociações a decorrer, mas espero amanhã poder anunciar ao país que, em matéria de descida de impostos e em matéria de imigração, chegámos ao mínimo, ao consenso possível para aprovar já na sexta-feira medidas que entrem em vigor rapidamente no país. Como é que o Chega vai votar esses diplomas? Estamos neste momento a negociar com o Governo, não posso adiantar muito porque está a haver negociações, o Governo está a apresentar a sua versão, o Chega quer descer mais os impostos para os que ganham menos, como já tinha dito, para a classe média e para a classe média baixa, o Governo tem preferência por uma descida nos escalões mais elevados, nós queremos sobretudo baixar os impostos para quem trabalha, para quem ou trabalhou no passado e quem ganha menos. Estou certo que nisto será possível chegar aqui a um entendimento e podemos anunciá-lo amanhã. Também em matéria de imigração, é sabido que as visões não coincidem completamente, mas temos um caminho, e o caminho que eu acho que tem que ser percorrido é: quem comete crimes em Portugal deve ser expulso, se cometeu crimes vindo para Portugal, quem é nacional português e comete crimes deve perder a nacionalidade, o Governo estabelece 10 anos, nós não queremos prazo, acho que temos aqui condições para amanhã anunciar ao país um consenso. Espero que isso seja possível. E em caso de não haver esse consenso amanhã, admite deixar de descer à especialidade? Sim, provavelmente. Provavelmente, se não houver um consenso possível em matéria legislativa, estas medidas terão que descer à especialidade e terá que ser depois negociado, mas o processo será mais longo, demorará mais. Eu gostaria que nós chegássemos a um consenso rapidamente. Acho que o país precisa de políticos que fazem, não é só os que falam, é os que fazem. E eu acho que se houver boa vontade, e se houver líderes com boa vontade e partidos com boa vontade, nestas matérias sensíveis conseguiremos pelo menos chegar a um entendimento comum e garantir que as leis entram em vigor rapidamente e não vamos andar agora meses e meses e meses numa discussão que as pessoas depois deixam de acompanhar para não entrar em vigor nada. Portanto, gostava de sensibilizar todos para um esforço que é preciso fazer de todos para se chegar a soluções rápidas e eficazes, mas que não ponham em causa também os princípios de cada um de nós. Quer dizer, nós temos defendido há muito tempo que tem que haver regras e controle na imigração, mas que, sobretudo, quem comete crimes tem que ser expulso. O Governo não pode vir agora dizer que afinal já não quer isso, quando eu até durante a campanha disse que queria. Portanto, são estes consensos que eu penso que amanhã deve ser possível anunciar e espero poder, com o Primeiro-Ministro, fechar isso. Mas, por exemplo, em matéria de IRS, já disse anteriormente que, por uma questão de princípio, Chega não votaria contra uma descida de impostos. Neste caso, põe-se também, ou seja, será uma abstenção ou um voto favorável? Vamos esperar que a reunião decorra com o Governo para ver também qual é a abertura que o Governo tem para este caminho que está a ser feito. Agora, é importante também que o Governo decida que caminho quer fazer nesta legislatura, quer dizer, se é novamente um caminho de confronto, se é um caminho de não consenso, de não olhar para as propostas de um partido que cresceu como cresceu nas últimas eleições e que é hoje o segundo maior do país. Se o Governo quiser mostrar essa boa vontade e fazer esse caminho, cá estamos. Se não quiser, também não. Agora, gostaria, e acho que o país ganharia, em começarmos esta legislatura, em duas matérias tão importantes como a descida de impostos, a nacionalidade / imigração, para além de mostrarmos ao país que aqui abstemos-nos numas, votamos contra noutras, se chegou a um entendimento. Apesar de haver oposição, chegou-se ao entendimento. Acho que isso era muito bom que amanhã pudéssemos dizer ao país que chegámos a esse entendimento em matérias tão importantes.